eu achei assim muito impactante. As duas séries são muito necessárias, né, para nós, para que não esqueçamos desses casos. Na violência policial durante muito tempo escondida pela impunidade, e outra nessa que foi um caso que aconteceu em 1994, em que 6 pessoas, incluindo os donos dessa tal da escola básica, era uma escola que ficava, escola de crianças pequenas, que ficava na zona sul de São Paulo, e que foram acusadas de abusar sexualmente das crianças, né? E essas pessoas tiveram a vida delas assim arruinadas, né? A escola fechou, foram perseguidas, foram presas, houve tortura. A gente sabe pela série que, inclusive, algumas dessas pessoas foram torturadas para a obtenção de depoimentos, né? Foi uma coisa horrível. E nesse documentário, o personagem, vamos dizer, que conduz esse documentário é o jornalista Valmir Salaro, da Globo, que foi, na época, o jornalista responsável por dar esse furo de reportagem, falso furo de reportagem, né, e levantar a bola desse caso que depois se comprovou mentiroso, que nenhuma criança tinha sido abusada, não tinha acontecido nada de errado na escola, e essas pessoas que foram acusadas injustamente. Nessa série, o Valmir Salaro tenta resgatar, vamos dizer assim, a sua participação no caso, fazendo uma meia-culpa. Inclusive, ele se encontra com essas pessoas que foram tão prejudicadas na época, tão perseguidas na época, né? E pede perdão a elas, né? Pede desculpa a elas, né? E reconstrói a série, reconstrói a história, vendo como na época não se falava em fake news, né? Mas como uma fake news desse tipo pode ser perigosa e pode estragar com a vida das pessoas. É muito importante essa série, porque nós vivemos, Conde, você sabe disso, na nossa época de redes sociais, que não existiam naquela época, nós vivemos um tempo de condenações sumárias, em que uma pessoa é acusada, ela não tem o direito de se defender, ela já é julgada, condenada e execrada, cancelada e tem a sua vida assim estragada numa base de uma acusação que pode ser verdadeira ou não, mas terá que ser verificada. Então, esse é um caso do jornalismo exercido na época de maneira completamente aética e irresponsável, e que agora se resgata através dessa meia-culpa, dessa assunção por parte do repórter, dessa culpa de ter levado essa denúncia sem ter checado de maneira adequada se as acusações tinham fundamento ou não. Então, são, como eu estava dizendo no começo, assim, duas séries que colocam na berlinda o jornalismo, porque deve-se dizer, eu não falei a respeito da primeira série, que é a Rota 66, que se existiu na época um repórter muito empenhado em denunciar os crimes da polícia, existia na mesma época toda uma imprensa sensacionalista, em especial na TV, mas também no jornalismo impresso, né, que fazia a apologia da rota, porque supostamente ela estaria assim limpando a cidade de marginais, de gente suspeita e de criminosos, né? Então também havia esse lado do jornalismo, a banda podre do jornalismo também naquela época. Então, são duas séries que tratam desses temas assim, tão urgentes, na violência policial de um lado e a acusação de abuso infantil do outro, mas que colocam na berlinda e colocam para a gente refletir sobre a responsabilidade que tem o jornalismo quando levanta uma pauta problemática e polêmica como essas duas aí que eu abordei.